Oi. Olá, graça e paz a todos. Bom estarmos aqui reunidos em mais um sábado. Graças a Deus por isso. Hoje iniciaremos uma série de estudos sobre a oração. Os 5 propósitos da oração, que são adoração, confissão, ação de graças, petição e intercessão. Quem estará trazendo hoje essa conversa, nós estaremos iniciando essa conversa com Everton, nosso líder, e vamos estar orando agora para iniciarmos. Vou pedir à nossa conselheira Ana Isabel para estar orando sobre esse estudo. Amém. Graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, ó Pai. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, por este momento tão especial que o Senhor fez para nós, Senhor. Um momento em que vamos tratar, Senhor, de uma conversa contigo. Pai, de saber como nos aproximarmos de Ti através da oração, ó Deus. E, Senhor, nós temos como exemplo a oração que Jesus nos ensinou, mas que a cada dia o Senhor possa, Deus, o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos ensine a falar contigo, a colocar diante de Ti as nossas petições, as nossas súplicas, e também, Senhor, como um momento de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada pela vida desses jovens que tanto têm se dedicado a Ti, Senhor, Te buscado a cada dia mais, fazer a Tua vontade, Senhor, buscando conhecer mais de Ti, compreender a Tua palavra. Abençoa, Deus, a cada um. Abençoa aqueles que estão ouvindo, estão assistindo, Deus, através das plataformas. Senhor, em nome de Jesus, repreende todo o mal, Senhor. Repreende todo empecilho nesta noite, ó Deus. E que cada vida que estiver ouvindo, Senhor, recebendo a Tua palavra nesta noite, tenha um coração fértil, Senhor, para frutificar e entender como se aproximar de Ti, ó Deus. Muito obrigada por tudo, nos dá um restante de noite na Tua paz, nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aos irmãos que estão aqui pelo Zoom, podem interagir, tirar suas dúvidas, não precisa ficar esperando o final do estudo, né, vamos dizer assim, que na verdade é mais um bate-papo sobre oração. E aos que estarão assistindo pelo YouTube, podem também deixar no chat as dúvidas que tiverem, ou também quiser complementar algo a respeito do tema, que hoje nós falaremos sobre adoração. Iniciaremos dando conceito um pouco sobre oração e abordaremos adoração. Nos sábados posteriores, falando sobre os demais propósitos. Então, já pode iniciar. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Você que está aqui no Zoom, quiser deixar sua câmera ligada, pode deixar, porque a partir de hoje nós temos uma dinâmica diferente para aplicar os estudos, né? Vai ser mais um encontro mesmo, um bate-papo, onde vocês vão poder abertamente complementar o que vai estar sendo exposto, né? Colocar de uma forma mais clara para que a gente possa chegar a um entendimento mútuo, recíproco, entre nós, e as dúvidas, né? Tem a minha aqui, que estudei um pouquinho sobre o tema, mas, graças a Deus, nós temos a Isabel, que é a nossa conselheira, e o nosso conselheiro, nosso irmão Edivaldo, né? Que está aqui para dar o suporte também. Louvo a Deus pela vida de todos, e vamos iniciar. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Pronto, deixa eu organizar meu negócio aqui, fica direitinho. Então, vamos lá. Como anda a sua vida de oração? Você sabe quais são os propósitos da oração, né? Então, a gente já começa com 2 perguntas. E eu gostaria muito que vocês pudessem interagir, né? Como é que está a minha vida de oração, né? Eu já fiz algumas tentativas
em relação Nessa minha caminhada cristã, eu fiz algumas tentativas. Por exemplo, eu tentei começar a acordar de madrugada para poder orar, né? Acabou não dando muito certo. Então, hoje eu tenho um outro modelo no qual eu entendo que é a primícia para o meu Deus, né? A gente tem que dar sempre o melhor, né? Sempre o melhor ao nosso Deus. E às vezes é muito difícil, né? Pela correria do dia a dia, mas nós temos que buscar sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus pela justiça. Então, essa comunicação para com Deus, a oração, o fortalecer do nosso espírito, né? O conhecer da palavra de Deus e essa conversa que é com Deus através da oração, através da leitura da tua palavra, ela tem que estar em primeiro lugar para que a gente possa desenvolver, né? Aí eu quero perguntar a algum de vocês como é que vocês fazem com sua vida de oração, qual é a experiência que você tem e o que já mudou na vida de vocês em relação à vida de oração. Queria começar com Rosângela, minha sogra, Mara, linda. Queria que você comentasse um pouquinho como é a sua vida de oração, como é que está, que você expõe aí, como é que está essa área da nossa vida espiritual, né? Que é muito importante. Pode ficar à vontade. Muito obrigada por me botar na berlinda logo de cara. Também te amo, viu? Eu entendo a oração como é o estado em que você, à medida que conhece a Deus, você se permite estar aberto ao que Ele te ensina a cada momento. Porque estar orando, estar em oração, é você perceber que você está também em adoração. É você não fazer da oração um momento, mas uma constante busca e conversa com Deus através da sua palavra. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, né? Quando uma pessoa me pede oração, eu consigo equiparar aquilo à vontade de Deus e já estou orando no momento que ela me pede oração. Quando eu estou em dúvida, eu já estou orando. Eu não vivo momentos de oração, eu estou em constante oração, porque essa é a vida do crente. É essa busca constante e essa percepção constante de que Deus está comigo. Então, é muito peculiar de cada um, é muito particular a questão da oração, e é algo assim que você, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe se você de fato está em oração. Porque as nossas atitudes mudam instantaneamente quando você está em oração. Quando você está numa situação adversa nesse mundo e você se percebe um bloqueio, uma inclinação para obedecer a Deus, você está em oração. Se você pode ter uma vida regrada, estabelecer horário, agora vai ser o meu momento de oração, e lá fora você não tem essa percepção de que Deus está com você, você não está orando. Se você não consegue tomar decisões a partir do que Deus espera de você, você não está orando. Se você está orando e repetindo todos os dias aquela oração, eu vou orar por minha família, eu vou orar pela minha igreja, eu vou orar por missões, eu vou orar pelos recursos, eu vou orar pelas pessoas, mas lá fora, entre aspas, né? No mundo, se você não dá testemunho, se você não está pagando o que deve, se você não está vivendo em santidade, se você não está fazendo a diferença no meio das pessoas, você não está orando. Então, perceber que eu estou o tempo inteiro em comunhão com Deus, em adoração a Ele, que Ele está comigo em todo momento. Isso é vida de oração. Amém. Realmente, as pessoas ela têm um conceito diferente do que a oração, de como fazer, de como deve proceder essas questões, né? Eu, particularmente, acredito que uma vida de oração também passa por você ter um momento. Já eu penso dessa forma também, né? Você tem um momento com Deus, porque lá em Mateus 6,6 diz, né? Vá para o seu quarto, se encontre com Deus. Então, é um momento íntimo entre você e Deus, né? Eu também acredito que na oração você tem encontros com Deus no qual você conta os seus problemas, a sua situação pessoal, como também você tem orações em que você faz em prol de outras pessoas, né? Com objetivos específicos, né? Alguém teria mais
como comentar, como é que é a sua vida de oração, o que você acha da oração em si, né? Se ninguém falar, eu vou chamar, para a gente interagir, para a gente conversar, e trocar essas informações, que é muito importante. Muitas vezes a gente tem uma ideia engessada do que seja, né? E muitas vezes as pessoas acabam achando que é muito difícil, um desafio imenso você ter um relacionamento com Deus, você ter uma vida de oração, né? Porque não conhece relato de outras pessoas, não sabe como de fato se procede diante da palavra de Deus a questão da oração. Alguém mais quer ter a oportunidade de compartilhar? Tia Ana. Lindo, Tiana, acho tão delicioso, você nem faz ideia. Mas, Tom, eu queria ter oportunidade, tempo, de colocar aqui minhas experiências de oração, porque eu aprendi a viver uma vida de oração. É claro que ainda não estou no patamar que deveria, mas eu aprendi, assim, mediante as dificuldades. Não foi por amor, foi muito pela dor. Mas eu vi respostas de oração que eu posso considerar como um milagre. Então, a oração, ela tem seu efeito. E eu vou te dizer, muitas vezes eu vi também milagres acontecendo com respostas negativas de Deus. Então, para não ficar a impressão de que todas as vezes que nós vamos orar e vamos pedir, nós seremos atendidos, porque se nós colocamos a nossa vontade, né, na submissão à vontade de Deus, então, se a resposta for negativa, nós deveremos entender, aceitar, e não tenha dúvida que, em algum momento, ele vai te revelar por que que ele negou aquele pedido a você. Então, assim, muitas vezes na minha vida, eu dobrei meus joelhos, eu clamei, eu vivi e vivo uma vida de oração ainda, e procuro, né, de alguma forma, falar com Deus o tempo todo, porque tem uma música até muito interessante, acho que é de Novo Tom, que diz: falar com Deus é um privilégio, e realmente é um privilégio, porque nós temos esse acesso, né? Foi esse acesso que Jesus nos deu, de nos aproximarmos de Deus, conversar diretamente com Ele. Antes era só Moisés, só os profetas, só os sacerdotes, só os profetas. Hoje nós temos esse acesso a Deus. Nós podemos falar para Ele, dizer até: ó Deus, por que que o Senhor não me permitiu? Por que que o Senhor não me deu aquilo que eu pedi? Até dessa forma Deus compreende. Mas a gente precisa entender que que a oração é um relacionamento íntimo com Deus, é intimidade. Então, e é reciprocidade, porque Deus, ele fala conosco. Ele fala, então precisamos estar atentos à voz de Deus, sabendo que ele responde, como ele já respondeu minhas orações, muitas delas, né, que eu achava e que muitos achavam que ia ser impossível, né, eu tenho hoje, assim, testemunho que todos achavam que seria impossível e Deus fez e atendeu. E coisas que eu nem sabia, não sabia que poderia ser possível, Deus, através da oração, Deus me concedeu. Então, assim, nós precisamos confiar, entender que é pedir, é aguardar, é entender a resposta de Deus, porque é a vontade de Deus que é soberana, e não a nossa. Então, oração é bênção na nossa vida, e é esse relacionamento mesmo de intimidade com Deus. Isso mesmo, concordo. E é muito bom, a gente até vai, no final dessa sequência de atividades que vamos fazer durante o sábado, no final eu até peço para que quem tiver bem, quem puder contar alguma experiência de oração, que vocês possam ficar à vontade lá na última aula, lá no último encontro, que serão 5 encontros, né? E hoje vamos aprender um pouco sobre os propósitos da oração, né? Hoje vamos abordar apenas um dos 5 propósitos, como a Vanessa já introduziu, para que a gente possa ter esse bate-papo gostoso, livre, onde a gente pode expor as nossas dificuldades e o nosso conhecimento também. Deixa eu ver. Vamos lá. O que é oração? Quando eu estava
montando o estudo, eu achei difícil, um pouco difícil a gente encontrar estudiosos que definam, né, a oração de uma forma clara, tranquila. E você tem Calvino, como o Janai trouxe na última reunião, que falou sobre oração. Tem outros, vários, né? Mas eu não consegui achar uma definição assim deles, né? Que me trouxe algo palpável sobre a oração, né? Algo completo, né? Sempre faltava alguma coisa para preencher a importância da oração, que é a oração, a definição. Aí eu queria perguntar, começar perguntando para o nosso irmão Edivaldo, né? O que ele acha do que é a oração, né? Vou jogar logo essa responsabilidade em cima dele. Peguei ele despreparado e depois eu coloco a minha definição de oração, né? Pronto. Ok. Então, meu irmão Everton, a oração é esse momento íntimo com Deus, tá? Por isso que o que Rosângela falou, né, o que Ana Isabel falou, é tudo realmente que nos coloca diante de um Deus que é pleno, que é tudo na nossa vida. Então, quando a gente se aproxima dele e quando a gente coloca a vida diante dele com toda a abertura do coração, né? Porque tem que ter esse propósito, né? Se abrir para Deus, deixar que ele nos alcance, porque muitas vezes a gente fica pensando que vai alcançar Deus com a oração da gente, né? E é Deus que alcança a gente, porque ele observa a maneira como a gente ora. Por isso que alguns pedem, mas pedem mal. E muitas vezes a oração ela não vai como deveria, ou não chega a Deus como deveria chegar. A gente tem ali o exemplo daqueles dois homens que entram no templo para orar. O fariseu, que vai dizer, né, que naquele momento ele é o suprassumo, porque ele cumpre a lei, o outro se humilha e diz misericórdia, piedade. Por quê? Porque o gesto é esse. Deve ser, sobretudo, de sinceridade diante de Deus, porque Deus conhece o coração do homem. Tá? Então, para mim, oração é essa intimidade profunda de quem vai em busca daquele que o conhece. Vocês procuram um amigo, quando você procura um amigo é porque você sabe que ele de fato é seu amigo. Se você tiver dúvida, você não vai lá não. Você vai dizer, bom, aquele pode até parecer meu amigo, mas ele não vai me ajudar. Então você já tem uma imagem enquanto possibilidade. Por isso que quando você vai a Deus, você espera nele, descansa nele, e é ele quem vai realizar aquilo que lhe aprouver para poder dizer ao seu coração que você precisa ouvir. Se o momento for de aquieta-te, você vai aquietar. Se for espera, você vai esperar. Porque tudo é no tempo de Deus. Ok, meu amado? Amém. Graças a Deus. Eu deveria ter consultado esse homem antes, gente. A definição que eu cheguei aqui com os meus neurônios foi o seguinte: o que é a oração? A oração é uma parte fundamental que nos faz relacionarmos com Deus. A partir da sua prática, alcançamos a intimidade com o nosso Senhor. Por causa de Cristo, temos o acesso direto com o Senhor. E ainda assim, por mérito de Jesus, possuímos nas mãos a chave para ter uma vida de comunhão com Deus. Assim, todo cristão deve ter a oração como prática constante e primordial na luta diária pessoal e coletiva na batalha cósmica, que é a verdade de Deus contra as mentiras do mundo, contra as mentiras deste mundo, né? A oração, ela é primordial,
ela nos traz para perto de Deus, né? Esse Espírito Santo que está selado dentro de nós, a partir do momento que nós oramos, nos conectamos com o Senhor e através do auxílio da leitura das palavras, falando textos bíblicos em oração, e surge na nossa mente textos bíblicos que conhecemos, é uma forma que nós temos de nos comunicar com Deus, porque a comunicação ela tem que ser de via dupla, tem que ir e tem que voltar, não é um monótono, não é um monólogo, me perdoe a palavra, um monólogo, não é isso? Não é um monólogo, é algo que você tem que haver essa comunicação. Ah, mas eu não consigo essa comunicação, eu não sei, eu não sinto, as coisas na minha mente é um pouco confusa, porque a oração, a prática é como um relacionamento, né? Por exemplo, você conhece uma pessoa agora, você vai ter profundidade de relacionamento com ela? Não. É aos poucos, a gente vai conhecendo cada vez mais essa pessoa, vamos saber quem é a sua família, o que ela gosta. É a mesma coisa com o Senhor. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia, né? Para buscar quem é o Senhor, né? Quem é esse Deus maravilhoso que entregou seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E aí a gente vai buscando, vai conhecendo pessoas que fazem parte desse plano maravilhoso de Deus, né? E a partir daí nós começamos a perceber o quanto ele é maravilhoso em nossas vidas, né? E aí vamos continuar, vamos lá. Em Jeremias 33 diz, verso 3, clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, né? Para a gente ouvir a voz de Deus, nós temos que ter essa intimidade com Deus, né? Nós temos que estar com o coração sensível ao Espírito Santo do Senhor, para que a voz de Deus fique cada vez mais clara nos nossos entendimentos, né? Quando nós afastamos o Espírito Santo de Deus, apesar do Espírito Santo gemer inexprimivelmente por nós, porque nós somos falhos, nós não sabemos orar, né? Nós nos encontramos como se fôssemos abandonados, mas, na verdade, fomos nós a causa de nos afastar desse Espírito Santo maravilhoso, né? Deus, ele não se afasta e não abandona seus filhos, como diz a palavra de Deus, mas as nossas atitudes, os nossos anseios, a nossa própria concupiscência que dá luz ao pecado, faz com que esse distanciamento social, né? Distanciamento social. Esse distanciamento para com Deus aconteça, né? Então, a vida de oração, esse comprometimento que nós temos, que nós, todo cristão tem que ter com Deus, nos aproxima e nos dá força, nos dá entendimento, nos dá sabedoria para que possamos viver uma vida pautada na palavra de Deus, né? Porque quando nós temos um Senhor e Salvador, nós devemos segui-lo, nós devemos nos apresentar diante da sociedade como pessoas aprovadas diante do próprio Deus, né? E praticar todas as obras que Cristo deixou aqui na Terra. Então, a oração ela é de extrema importância, né? Não sei se vocês concordam com a definição que eu trouxe, mas eu acredito que seja dessa forma, né? Como a Rosângela comentou, como a Ana, o nosso irmão Edivaldo, explanou aí de uma forma maravilhosa. E aí vamos para um outro ponto interessante, né? A gente já definiu. Agora, qual é o objetivo da oração, né? O que nos faz motivar a orar? Qual é a ação que ela tem na nossa vida, né? Aí eu queria perguntar a uma pessoa maravilhosa que eu amo e admiro muito, que é o nosso irmão Marcos. Estou muito feliz que ele está aqui na reunião conosco, viu, Marcos? E aí, Marcos, para você, qual é o objetivo da oração, meu irmão? Pronto, desbloqueei o microfone. Tá ouvindo direitinho? Pronto, vamos lá. Olha só. Eu tenho uma relação com a oração muito peculiar à minha pessoa, né? Geralmente, só para vocês terem uma ideia, eu só fecho os olhos e abaixo a cabeça quando eu estou orando na igreja ou em algum culto que tenha mais irmãos, né? Mas quando eu estou sozinho no meu quarto, na minha casa, né, durante o dia, durante a noite, se vocês chegarem de surpresa ou forem uma mosquinha, né, e pudessem ver, vocês vão pensar que eu tô doido, porque eu fico batendo altos papos com Deus, velho. Eu converso com Deus andando, fazendo as coisas. Muitas vezes eu tô no computador e começo a falar umas coisas, aí quem olha assim do quarto, assim, vixe, eu pensei que tava doido. Mas aí eu converso mesmo e Deus me responde de diversas formas. Às vezes ele não responde nada,
entendeu? Mas eu tenho certeza que ele ouviu. Isso aí eu tenho certeza. Então, meu objetivo, para mim, o objetivo da oração é comunicação, né? A oração, ela é uma comunicação. Nós estamos aqui nos comunicando entre nós nessa sala. Então, a oração é o meio da gente se comunicar com Deus, né? Então, da gente bater altos papos com o Senhor, dizer, Senhor, ó, me ajude nisso aqui, realmente está complicado para mim, e Deus dá um jeito de responder da melhor forma que ele acha viável, né? E você sabe que Deus age individualmente com cada um dos irmãos, né? Com você ele age de um jeito, comigo ele age de outro, com Vanessa, com Ana, com o pastor e todo mundo assim. Então, cada um tem uma forma de conversar com Deus. Não existe uma forma melhor. Isso, eu acredito que o que está sendo feito é a comunicação. Quando é de coração, quando você se abre realmente para Deus e você deixa que Deus te responda, né, ou não, então você compreende que você está se comunicando com o Senhor e está batendo altos papos com o Pai. Hoje aconteceu uma coisa interessante, né? Eu estava assistindo o iniciozinho de um filme na Netflix e Manuel Pedro, meu filho, ele já tinha assistido esse filme anteriormente. E aí ele começou a conversar comigo o que estava acontecendo no filme. Aí eu parei de assistir o filme e fiquei observando ele me contando o filme. E eu comecei, vocês estão falando aí em oração, comecei a me lembrar disso hoje à tarde. Eu acredito que Deus deve fazer a mesma coisa com a gente. Ele deve parar, olhar para a gente e nos ouvir quando a gente está conversando com ele, né? Então, isso me levou, não sei porquê, a isso hoje à tarde. Amém, graças a Deus, tá vendo aí? O irmão já veio preparado já. É isso mesmo, Marcos. Eu penso da mesma forma. E aí, nas minhas pesquisas, eu cheguei a esse conceito aqui, que qual é o objetivo da oração, né? Ter a nossa vontade em projeção ou em conformidade total com a vontade de Deus, né? Quando nós nos tornamos íntimos de Deus, os nossos pensamentos e atitudes se encontram em ressonância com aquele que temos como autoridade em nossas vidas. Essa condição nos dá a convicção do que fazemos em nossa caminhada, né? Quando você encontra quando você tem essa intimidade com Deus, essa comunicação, quando você se aprofunda cada vez mais nesse relacionamento, até tudo que fazemos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, a gente sempre tem aquela resposta do Senhor, né? Às vezes a gente se incomoda com algo. Eu, particularmente, né, como você diz, o nosso relacionamento com Deus é muito íntimo, né? O nome já diz intimidade, ou seja, é diferente com cada um, né? É algo muito pessoal. Principalmente quando eu estou em dúvida se eu devo fazer algo ou não, certamente, Marcos, eu já sei que está errado. Você está entendendo? Eu já sei que está errado. Aí eu paro na minha teimosia humana, eu vou ainda buscar uma forma de como é que pode fazer certo, mas não tem jeito, Marcos. É batata. Caiu na mente a dúvida, certamente eu estou errado. Então, quando a gente tem essa comunicação com Deus, essa intimidade, Deus, ele revela as coisas, né? Às vezes, eu estou caminhando e do nada vem um pensamento bíblico mesmo. E quando eu chego em determinado local, aquilo que eu pensei anteriormente, antes de chegar naquele local, era algo que o Senhor já tinha me preparado, né, para aquela situação, né? Então, são coisas pessoais de fato, né, de um relacionamento íntimo, porque é um relacionamento direto com Deus, é algo individual, não é coletivo, então não vai ser da mesma forma, né? E interessante que quando nós nos colocamos na posição de criatura, né, de escravo, de servo do Senhor, nós temos toda a nossa vontade, né, em conformidade com a vontade de Deus, né? Principalmente quando a gente quer tomar alguma decisão, quando a gente quer fazer algo, né? E isso incomoda aquele que tem uma vida de oração, que tem intimidade com Deus, quando percebe-se que aquilo pode não agradar ao nosso Senhor, né? Então a gente fica incomodado, a gente se sente como se estivesse traindo o nosso Deus, né? E sempre busca resolver de uma forma rápida ou não fazer, enfim, né? Eu acredito que esse relacionamento com Deus, através da oração, nos blinda do mal, né? Nos blinda da aparência do mal, das bandejas que o mundo vem nos oferecendo ao longo dos tempos. Vamos lá.
Então, tem um texto de Mateus 6, tu lá no seu quarto conversando com Deus, né, Marcos? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Muitas vezes o silêncio de Deus é uma recompensa. Mas a gente reflete, a gente quer uma resposta, só que é o tempo do Senhor, é a vontade dele que tem que se cumprir. Muitas vezes Deus, acredito eu pessoalmente, ele fica em silêncio para que a gente possa pensar mais, não é? Para que a gente possa levar a situação que nós estamos vivendo para a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, está tudo ali as respostas. Então, quando nós nos reportamos essa palavra de Deus, é um momento em que o Senhor vai responder. Porque muitas vezes nós não temos aquela passagem, aquele versículo gravado em nossa mente para que ela possa brotar, porque não é do nada, né? Existe esse relacionamento, ele é construído com oração e leitura da palavra. E aí quando você se reporta à leitura da palavra, lá você encontra a resposta, né? Que talvez esteja em um lugar que talvez você não acharia que estivesse. Por exemplo, você achar uma resposta de oração no livro de, deixa eu ver aqui, Levítico. Já pensou isso acontecer? Que é um livro bem pesado, né? Muitas pessoas não gostam de ler o livro de Levítico, porque é um livro que tem muitas informações daquele tempo, parentela, enfim. Né? Então, Deus nos surpreende, né? A gente nunca vai surpreender a Deus, mas Deus, ele sempre vai nos surpreender e cada surpresa que o Senhor nos permite que a gente viva é um aprendizado em nossas vidas, né? E vamos lá. Aí eu vou perguntar para uma pessoa aqui, que está aqui. Não, deixa eu ver. Pedro está aqui, Pedro? Pedro Afonso? Pedro falou que não ia conseguir falar quando ligasse. Ah, verdade. A net de Pedro tá da hora, ele só Verdade. mandando mensagem. Me perdoe. Ionazinha, meu amor, você está aí? Ô, amor, não tem jeito, vai ter que ser tu mesmo. Eu percebi que você tentou fugir, viu? Eu tentei Aqui fugir, não sobrou mas mais ninguém. tá vendo que vai ter que Deus, ser Ioná mesmo. Deus, ele direciona e já foi, acabou, não tem jeito. E aí, meu amor, o que você acha? Você sabe orar? Qual é o conceito que você tem aí? Qual é o seu achismo? Rapaz, eu acho que é isso, né? Em relação a orar, os outros irmãos também aí já falaram que eu acho que não tem um padrão, né? Não existe uma fórmula. Claro que Deus nos ensinou, Jesus nos ensinou um modelo, né? Do que precisa ser apresentado em oração. A gente tem que apresentar a nossa adoração a Ele, reconhecer Ele como Deus, né? Agradecer pelas nossas provisões, né? Pedir perdão aos nossos devedores. É o que a gente tem como colocar, né? E é como se fosse assim, apresentar tudo que está relacionado à nossa vida a Deus, né? Que não existe nada que a gente não possa falar com Deus. Mas eu acho que não tem uma fórmula. Cada um, como o Marcos falou, cada um desenvolve sua forma, né, de intimidade com Deus e a forma de melhor se expressar. Isso mesmo, muito bom. Interessante que muitas vezes nós encontramos pessoas que oram de forma pública, né, muitas pessoas acham que é o tempo que determina uma boa oração, você ficar 50 anos lá orando na frente dos outros. Tem gente que acha que as palavras mais difíceis do possível é uma forma de adoração, de reconhecimento a Deus, de alguma coisa, né? Já eu não penso dessa forma. Eu acredito que a oração ela deve ser limpa, direta, não é? Porque é algo íntimo, é você e Deus ali. Você não tem que, claro que você tem que ter a reverência do Senhor, o respeito com Deus, não é? Mas eu acho tão lindo quando o nosso irmãozinho Emanuel ora lá na frente. Papai do céu, o paizinho lindo. Olha que intimidade que aquele homem tem. Para mim, seu Emanuel,
é um exemplo de simplicidade e de uma forma direta para com Deus, né? Uma oração ali coletiva, pública, né? Agradecimento pelos dízimos e ofertas, ele tem essa intimidade, ele se reportar a Deus daquela forma, né? Que não é uma forma desrespeitosa, é uma forma de que você percebe que ele tem essa intimidade com Deus, né? Se ele demonstra aquilo de forma coletiva, imagina como é que deve ser seu Emanuel praticando o que está em Mateus 6,6. Então, toda vez que eu penso em oração, eu penso naquele homem de Deus, né? É um exemplo, né? Quando a gente, não sei se todos já ouviram, eu acredito que já, mais do que eu ainda, que cheguei depois. Então, o seu Emanuel, ele demonstra essa intimidade. E eu acredito que é dessa forma que nós devemos proceder, chegar a esse nível de intimidade com Deus, né? De chamar o Senhor de nosso Pai, Pai amado, Pai lindo, Pai maravilhoso, porque é isso realmente que Deus é para conosco. Vá, Marcos, se jogue. Ô, Tom, você está falando aí do Diácono Emanuel, não é isso, irmão de Emanuel, né? Isso mesmo. Eu já ouvi falar de irmão Emanuel antes de eu sonhar que um dia eu seria cristão. Meu pai trabalhou com ele há cerca de 30 anos atrás, 40 anos atrás. E aí, quando meu pai soube que eu estava frequentando a primeira igreja batista de Ilhéus, ele falou, rapaz, eu acho que tem um ex-colega meu de muitos anos atrás que ele é membro dessa igreja aí. Aí depois eu fui procurar sondar e eu descobri que foi o irmão Emanuel. Ele conhecia meu pai, ele se lembrava de meu pai. E uma coisa que chamou a atenção de meu pai não é cristão, mas uma coisa que chamou a atenção de meu pai, que quando ele chegava para trabalhar todo dia, ele reunia as pessoas do setor que ele trabalhava, e meu pai estava incluído nesse setor, e ele orava. E as pessoas ficavam esperando ele chegar. Só praticamente, meu pai dizia assim, a gente só começava a trabalhar depois que o Manuelzinho chegava para poder orar. Eu falei isso uma vez, tem anos, eu falei isso para ele. Eu falei, meu irmão, antes de conhecê-lo, eu já sabia quem era o Senhor. Então você vê que não é só questão de estar lá na frente, não, na igreja. Porque o que eu acho mais importante é fora do templo. Porque o que você expressa no templo pode ser uma coisa e fora do templo você pode ser outra. Não é isso? Então, assim, quando eu converso com ele, a simplicidade dele é uma coisa fenomenal, entendeu? Então você percebe que é dele mesmo, que existe uma intimidade muito grande com ele. E da forma que ele ora lá na frente, que chamou sua atenção, que você se lembra dele, é como ele faz fora também. Amém. Homem maravilhoso, né? Testemunho vivo, né? É um testemunho, é uma testemunha de Jesus Cristo e do teu reino, né? Você vê que chamou a atenção do seu pai, você já ouviu falar antes de ser cristão, então é algo fantástico, o quanto a intimidade com Deus que nós devemos ter nos reporta e nos tornamos referência, né? Dessas pessoas. Você vê que ímpios esperavam ele para iniciar o trabalho só com a oração. Isso me fez lembrar do filme O Último Homem. No subo lá para combater sem o cabra ir orar. Quem já assistiu sabe que é muito forte aquela cena, né? Você vê que realmente um homem de Deus, ele tem essa autoridade. Não é porque é dele, é porque Deus deu essa autoridade a ele, né? Lá em Filipenses, capítulo 2, é uma passagem que eu amo muito quando diz sobre Jesus sendo servo, que Deus deu toda a autoridade a Jesus, de baixo, em cima da terra, debaixo da água, em todo lugar. E nós, como pequenos cristos, nós temos que assumir essa autoridade através de Cristo. Não é porque nós temos essa autoridade, é porque Jesus tem essa autoridade, né? E como pequenos cristos, como cristãos que somos, nós devemos nos revestir dessa autoridade e fazer o que Jesus fez, né? Se você está com dificuldade ou quer falar alguma coisa, às vezes eu não consigo olhar todo mundo aqui no chat. Aí você fala, eu, ou então levanta a mãozinha que eu vou dar a vez. Você quer falar, Vanessa? Vou falar. Sobre a questão que você falou do tempo de oração, né? Que realmente não existe essa questão de tempo, não precisa orar muito, ou também se orar pouco, 1 minuto que for, tá errado. E me lembrou uma questão que você falou também, né? Em público, às vezes, querer usar palavras bonitas. Eu acredito que é o foco da gente onde está. Se o nosso foco está em Cristo, a gente entende isso, que nós estamos orando para Ele.
ainda que tenhamos, né, em comunidade ali, né, com outras pessoas à nossa volta, quando paramos para orar, estamos orando para Ele. Da mesma forma como nós estamos quando a sós em nossos quartos, a gente tem esse entendimento que a gente está orando para Ele, para o nosso Pai, para o nosso Senhor, e é esse mesmo entendimento que a gente tem que ter quando a gente estiver em nossa comunidade, na igreja, que nós estamos orando também para esse mesmo Deus, que me lembrou também algo que é em questão de timidez, para poder orar, né? Essa questão de orar em público. E às vezes, intencionalmente, eu falo por mim, sendo quando eu era novo convertida, né? Ainda sou, mas bem no início, acabava orando para as pessoas por medo, por vergonha, dava aquela pressão, meu Deus, eu tenho que usar as palavras, que palavras eu devo usar, como é que eu vou orar? E isso acaba gerando, eu não sei se em todos aconteceu, com vocês todos aconteceu isso no início da conversão, quando pedia para orar e tinha vergonha, e a gente acabava colocando o foco nas pessoas, tipo, tô orando para as pessoas que estão aqui, não é, tô orando para Deus. Isso é algo que me ajudou a ter esse entendimento e trabalhar isso na minha mente. Para quem que eu estou orando? É para as pessoas aqui ou é para Deus? É para o mesmo Deus que eu oro quando eu estou a sós? Então, é para o mesmo Deus que eu oro quando eu estou aqui também em comunidade com os meus irmãos. Isso me fez perder a vergonha de orar e também não querer usar palavras bonitas, né? Porque É eu isso aí. lembrei, eu estava refletindo sobre isso à tarde e lembrei do versículo anterior do que você leu, né? Que fala Sim, para a gente não ser como os hipócritas que é oram, isso mesmo. né? Usando palavras de vãs repetições, palavras bonitas, que eles estão orando para as outras pessoas e não estão com foco em Deus. E esse é o nosso foco, entender, estou orando para o meu Pai, para o meu Deus, independente de onde eu esteja, com quem eu esteja. É para Ele que eu estou orando, não é para as pessoas. Amém. É isso aí. Inclusive, você falou de vergonha, para você ter ideia, eu era gago até a oitava série. Eu falei que eu era gago, comecei a gaguejar. Tá vendo aí? É brincadeira? Às vezes eu dou umas arranhadas ainda na minha gagueira, mas até a oitava série eu tinha uma dificuldade incrível em falar em público. Eu apresentava trabalho me tremendo. Era uma dificuldade muito, muito triste. Depois, no primeiro ano, fui aprendendo, fui desenvolvendo e hoje estou aqui falando com vocês abertamente, mas eu tinha uma dificuldade muito grande, né? Imagine se eu tivesse me convertido na oitava série, eu ia ter uma dificuldade muito grande. Vamos dar continuidade? E tem um texto bíblico em Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27, que diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Amém. Esse versículo aqui fala a pura verdade, né? Como o Marcos já tinha dito anteriormente aqui. Às vezes a gente não sabe orar, né? A gente não sabe pedir, Ana também já falou. Só que esse versículo aqui não anula a oração, né? Por exemplo, não vai anular que a gente tenha um relacionamento com Deus, né? Porque a partir do momento que você tem esse relacionamento e continua a orar, você se torna menos, você tem menos erros nas suas orações, né? Você acaba ouvindo mais a voz de Deus, você acaba afinando esse relacionamento com o Senhor, né? Mas o Espírito Santo, a todo instante, ele está ali, gemendo inexprimivelmente por nós, corrigindo as nossas orações, ele que está dentro de nós, som dos nossos corações, ele que é o próprio Deus, né? Ele que é uma das pessoas da Trindade, ele está ali, sempre intercedendo, né? Mas é muito importante nós abrirmos o nosso coração para com o Senhor, não é? É muito importante, principalmente quando a gente for fazer a oração de petição, intercessão, não é? Nós devemos expressar o que nós sentimos, mesmo sabendo que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, está sondando nossos corações, mas nós devemos ter esse livre acesso a Deus, né? Ele nos deu livre-arbítrio para que nós possamos nos comunicar, entregar nas mãos dele o que nós estamos precisando, né? E proferir pela nossa boca a própria adoração, não é? Como servos de Deus, escravos do Senhor. Vamos lá. Aí eu trouxe para vocês aqui algumas curiosidades, né? As curiosidades diz: quantas vezes a palavra oração aparece na Bíblia? Alguém quer chutar aí? Quantas vezes a palavra oração aparece na Bíblia?
Não tem como saber, né? Realmente é um fruto de pesquisa. Vamos lá. Utilizando um dos computadores da Apple, não sei falar esse outro nome, a palavra oração ocorre 108 vezes nos livros bíblicos, né? Vamos lá. O verbo orar ocorre 146 vezes. A palavra orações ocorre 27 vezes. A forma verbal orando, 25 vezes. A forma verbal ora 5 vezes. Ou ainda orou ou oraram 59 vezes. Vamos lá. Segundo a pesquisa de James Strong, dia 14 de agosto de 1822, de 1894, o biblicista e metodista americano, educador e criador da concordância de Strong, ele pesquisou e disse que a palavra orar, em várias formas, é encontrada 370 vezes na Bíblia. Como também, se uma palavra oração e derivados aparece com tanta frequência na Bíblia, deveríamos prestar atenção a ela, ou seja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a oração ela sempre foi importante, eficaz e fez parte da vida de todos aqueles que compõem o reino de Deus, né? A importância da oração é de um nível indiscutível, né? E com isso, a Bíblia ressalta a importância e o significado da oração de forma clara. Encontramos nos livros sagrados mais de 650 orações e mais de 450 respostas de oração, né? Então, a Eu, Bíblia está aí para nos provar que realmente a oração ela é eficaz, né? O justo que ora, Deus atende, Deus responde às orações, né? Alguém quer falar? eu, eu achei muito interessante essas coisas. Eu sou de engenharia, né? Então, quando tem essas coisas de Sim. dados, essas coisas, eu acho muito interessante. Aparece mais a palavra no estado verbal do que o substantivo oração. Ou seja, é mais importante orar do que falar de oração. Achei muito interessante isso aí. Muito boa a colocação, ou seja, a ação é importante, não é isso? E isso, é mais Temos importante que a ação de agir. orar do que falar sobre orar. É isso mesmo, orar sem cessar, não é isso? Como diz a palavra de Exatamente. Deus. E uma última curiosidade é que Philip Yancey, foi uma informação do pastor Robson, a gente estava conversando hoje à tarde, e ele falou sobre os salmos, né? Que os salmos eles são realmente verdadeiras orações, né? Os salmos são como orações vistas por cima do ombro do escritor, né? Ele fez esse comentário porque ele estava vendo o seu pai, né? Olhando o livro de Salmos e ele, por cima do ombro do pai dele, ele leu o salmo. Então, ele trouxe a definição de que a gente, quando nós estamos lendo o livro de Salmos, olhando os Salmos, é como se a gente estivesse sendo um espectador daquele orador, né? Daquele escritor que estava escrevendo, né? Os Salmos são como orações vistas por cima do escritor. E vale a pena ressaltar de que as orações de Salmo tinham salmos precatórios, né? Não era só de adoração, de petição, não, de uma petição positiva, tinha petições negativas também. Rumo a seus filhos, enfim, né? Tinha salmos messiânicos também, enfim. Os salmos, de fato, são verdadeiras situações ali de aflição, como também de gozo, de alegria, de paz, como diz o Salmo 24, né? Que fala sobre 23 ou 24, gente, me lembra aí. 23 ou 24, que fala sobre a suficiência de Deus. Enfim, é um desses dois. Eu sempre me embolo se é 23 ou 24. E é isso. O Salmo, ele tem todos, a maioria deles, quase por completo, tem uma conotação, tem uma definição de oração mesmo, né? São expressões, são vivências do momento do orador, né? Vamos lá. Então, quais são os propósitos da oração? Adoração, confissão, ação de graças, petição, intercessão. E nós hoje vamos, para entender o motivo pelo qual nós devemos orar também para a adoração, vamos destacar apenas a adoração, né? Porque se eu viesse trazer para vocês tudo, eu ia falar de tudo, mas não ia falar de nada. Então é melhor a gente ter esse bate-papo, a gente compartilhar esse conhecimento do que trazer tudo por cima e ficar algo mal feito, né? Então vamos lá. Alguém sabe definir a adoração? Quem pode me ajudar aí? O que seria adoração?
Ah, vou perguntar a Jefferson. Oxe, Jefferson já tomou banho, tá aí cheiroso. Vai, Jefferson, responde aí, pelo amor de Deus, interage. Boa noite, você perguntou logo para mim. Rapaz, Tom, eu sempre ouvi falar que a adoração, ela tinha a ver com oração. E aí eu parava, analisava, falar, como assim adoração? Porque na minha cabeça, antigamente a adoração tinha a ver com questão de louvor. E aí com o tempo você percebe que a adoração não é louvor, mas a adoração é aquele momento de você e Deus. Por exemplo, eu posso estar aqui no meu quarto, no meu momento com Deus, posso estar adorando, posso estar falando com Ele, posso estar na minha intimidade, eu e Ele, da minha forma. Então, muito tempo eu passei pensando que a adoração estava elevado à questão de louvor. Tem a ver, tem, mas não está levado totalmente a isso. Mas eu creio que é um conjunto que envolve também a oração. Perfeito, Jefinho, né? Louvor, ele significa elogio, né? Adoração, no hebraico, ela também pode ser traduzida como prostração. Então, a adoração ela é uma prostração, você se curvar diante daquele que você está adorando, né? Mais alguém quer comentar a respeito da definição de adoração? Eu, Sabia? Eu estava esperando já. cara, eu lembrei foi de uma música, porque adoração é rendição, é rendição, é você se render. E uma música que, para mim, sintetiza o estado de adoração de uma pessoa é Sonda-me. Eu preciso viver de uma maneira que eu permita que Deus sonda-me, transforma-me, enche-me e me use. Sabe? Se eu estou fazendo isso com sinceridade, eu estou adorando. Eu não posso me dizer adorador do Senhor se eu não está rendido a Ele. É impossível. Eu entendo nesse louvor, nessa canção da Aline Barros, ele foi baseado em um livro que era muito vendido na El Shaddai, os 5 passos, de fato, de que você está nessa comunhão com Deus. E essa comunhão te leva a uma adoração, uma prostração. Eu me prostro diante da palavra de Deus. Eu me prostro mediante a vontade dele. A minha vida está sujeita a ele, independente da minha vontade, das minhas emoções, dos meus planos, dos meus sonhos. Já não importa mais, é ele que é o mais importante. É isso que eu percebo. Isso mesmo, tem que estar em conformidade, né? Tem que estar totalmente rendido, entregue à vontade de Deus, né? Beleza, vamos lá. Geralmente, Tom, quando o cristão está nesse momento, como Rosângela falou, era difícil falar de oração e Rosângela não falar, para começar. Mas quando o cristão está nesse momento aí, eu acho que é o momento que ele faz a análise de si mesmo e ele consegue reconhecer que sem Deus ele não é nada, ele consegue reconhecer que ele precisa cada dia mais buscar se saciar. Perfeito, Gel. Eu dei uma olhada no relógio aqui, a gente já tem 53 minutos, mas tá tão gostoso, né? Eu não gostaria de correr. A gente está chegando no final já, mas não gostaria de correr para não atrapalhar essa interação que a gente está tendo, né? Vamos lá. O que é adoração? Tem uma definição que foi feita pelo pastor Robson, né? Que está no livro do material dos novos membros, né? Pessoas que acabaram de se batizar e eles estão aprendendo. E a gente está achando interessante trazer esse material e aplicar aqui para a juventude e para toda a igreja, para que haja um nivelamento, né? Para que todos nós possamos pensar da mesma forma, de comum acordo, de acordo com a palavra de Deus. O que é adoração? Adoração é ato devido somente a Deus, é buscar conhecê-lo, apresentar-se a Ele em obediência, se relacionando diariamente, entregando as primícias em ato sacrificial de prostração, é jejuar de si em prol do próximo, gerando comunhão e provisão, reconhecendo a autoridade, superioridade, providência, governo, graça, presença e amor divinos, dando a glória que lhe é devida, temendo, compreendendo como Criador de todas as coisas.
A verdadeira adoração é resultado da pregação e do ensino, é ter consciência de servo designado para o serviço de seu Senhor, apresentando-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Todo-Poderoso, a quem voluntariamente doa a própria vida, servindo. Isto é, com um amor profundo que ama com todo o coração, alma, entendimento e forças, numa entrega total. A adoração provém de lábios sinceros e reconhecimento em doutrina bíblica, enquanto a falsa adoração provém de lábios falsos e doutrinas humanas. Gente, se a gente não tem o conceito de adoração em nossos corações e a ação desse conceito, como é que a gente pode orar em adoração ao Senhor? Se a gente não conhece o nosso Deus, se nós não somos totalmente entregue, como Rosângela falou, né? Se nós não tivermos a consciência de servo, que foi o que mais Jesus foi aqui na Terra, ele foi servo, ele nos ensinou a ser servo, né? Se a gente não se apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como é que nós temos essa consciência da oração, da adoração, não é em si? Misericórdia, mudou aqui de lugar. Espera aí. Oxente. Ah, voltou. Saiu aí Saiu o material? Não. Graças a Deus não saiu o material. Apresentação. Isso. Que eu bati aqui, eu acho que foi... eu bati aqui. Então, é isso. Se a gente não entregar a nossa própria vida a Deus, não é? Com todo o nosso coração, nossa alma, entendimento e forças, uma entrega total, como é que nós vamos ter confiança naquele que a gente está pedindo, que a gente está orando? Não é? Se a gente não entrega o controle de nossa vida definitivamente ao nosso Deus, como é que nós vamos ter a segurança de que a nossa oração está sendo ouvida e vai ser atendida no tempo de Deus? Né? Então, a gente tem que entender a adoração em si, né? Para ter essa certeza de que o Senhor vai ouvir a nossa oração, de que Ele é Deus suficiente em nossas vidas, né? Então, a adoração é um ato devido somente a Deus. Isso se encontra em Êxodo 20, de 1 a 5, que diz: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, Deus, ele é absoluto, ele tem que ser o único receptor da nossa adoração. Né? Alguém quer comentar sobre esse ato de adoração, de que nós devemos sempre estar voltados a adorar a Deus, porque, infelizmente, nos nossos dias, nós temos vários deuses. É o dinheiro, é a fama, é o nosso trabalho, são os nossos estudos, e acabamos deixando de segundo, terceiro, quarto, quinto plano a vontade de Deus. Né? Então, nós devemos ter essa consciência, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu. Vai lá. Meus irmãos, o que eu tenho percebido, em particular na minha vida de oração, é me dar conta que eu cada vez mais amo as pessoas e me compadeço delas. Sejam elas cristãs, sejam elas não cristãs, é um amor que eu divido com todos, até com os animais, até com Deus em tudo, né? Essa é uma das consequências, né, de uma vida de oração. Mas o fato é, muitas pessoas se colocam como oradoras, intercessoras, mas a postura dela não é condizente com a pessoa de oração, né? Eu preciso crescer mais, conhecer mais ao Senhor, preciso. Mas quanto mais a gente caminha, mais a gente vai percebendo a nossa condição e a condição de outras pessoas. Se em oração, não perceber ou deixar de perceber se é uma pessoa que está também com a vida em oração. Porque é muito bonito, quando o Marcos falou do irmão, do nosso baixinho, o nosso pequeno apóstolo Paulo, né?
você vê, a simplicidade do irmão é um rema, né? É uma mensagem praticamente direta dos céus, porque a intimidade dele com Deus, certamente, ela vai se refletir em quem está no altar, e onde ele estiver, uma autoridade, todo mundo reconhece uma autoridade que está ali. Então, você não precisa sair por aí, para cima e para baixo, dizendo, eu vou expulsar demônios, eu vou desencadear qualquer manifestação maligna, eu vou orar e vai abrir porta. Não, a sua vida, a sua postura lhe dá essa autoridade, né? Você se colocar, Senhor, estou aqui para te servir, estou aqui para te adorar, estou aqui para te buscar. Não importa o que aconteça com você, porque o certo continua sendo certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo o errado. E o errado continua errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, né? Então, a gente tem que estar nessa posição de não importa o que aconteça, não importa o que nos suceda, Deus é o centro da nossa vida. Amém. Né? Então, vamos lá. Vai, Vanessa. Essa questão que você falou da adoração, de conhecer quem é Deus, isso parece algo simples, mas é de extrema importância isso, porque como é que eu vou orar a um Deus, pedindo algo para ele, sendo que eu não conheço ele e não sei se ele é um Deus, não tenho na minha mente assim, que ele é o Deus que faz o impossível, ele é o Deus que concede as coisas no tempo dele, que ele é o Deus que tem o controle do tempo. Como é que eu posso orar a Deus, sendo que eu não conheço os atributos dele, sendo que eu não sei como que ele age, quem ele é? E às vezes isso faz com que possamos cair em um erro de conhecer a Deus pelos outros, não por nossa experiência, não conhecer a Deus por minha intimidade com ele, mas pelo que eu ouço dos outros. E isso faz com que eu repita coisas que não é minha, não é de Deus. Isso é algo que aconteceu comigo logo no início da minha conversão. E eu entrei numa crise existencial quando eu descobri isso. Eu falei, meu Deus, eu não conheço o Senhor, não sei quem é o Senhor. Estou repetindo coisas e ações que eu tenho pessoas Gente, eu como fazia isso demais. exemplo, e eu não conheço o Senhor. Estou repetindo coisas aqui que eu vejo, as pessoas que eu admiro, que eu tenho como exemplo. E aí deu um nó na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu preciso parar. Eu preciso conhecer a Deus e tirar o foco das pessoas, tirar o foco do que as pessoas, da intimidade que a pessoa tem com Deus, porque ela e Deus, e o que ela passa para mim como exemplo é o reflexo da intimidade dela com Deus, não é o meu. Então, isso é algo muito, muito importante, que a gente precisa, de fato, entender quem Deus é, os atributos dele. Ele é o Deus, ele é o meu Salvador. Por que ele é meu Salvador? Ele é meu libertador, ele é o Deus que eu confio, ele é o Deus que faz o impossível e faz as coisas no tempo dele. Por que ele faz as coisas no tempo dele? Ele tem o controle de tudo. Então, isso é algo muito importante, que a gente realmente parece simples, mas não é quando a gente olha para a gente, né? Para o que a gente tem conhecimento de Deus mesmo, que a gente pode, né, alcançar de conhecimento de Deus, é algo que a gente precisa entender realmente e buscar a palavra dele, que diz tudo quem ele é e como ele é. É isso mesmo. Amém. Boa colocação, né? Um testemunho aí, ó. É isso aí, Vanessa. E muitos vivem assim até hoje, viu, Vanessa? Infelizmente. Não tem essa profundidade com Deus, vivem com a água na canela, né? Não se permite cobrir o corpo em um relacionamento com Deus, né? Não deixa que a água venha preencher. Vamos lá. E é muito fácil também a gente retornar esse pensamento, né? Porque da nossa se você carne, não do tem nosso pecado, Isso. é muito fácil. Isso mesmo. Voltar É igual de todo novo. relacionamento. Se você não tem uma constância com aquela pessoa, você acaba desconhecendo, né? Porque nós somos seres mutáveis. Né? Deus é imutável, né? Deus é imutável, a gente sabe. Mas nós somos imutáveis. Entender quem a gente é, pecador Isso. mesmo, e precisa dele, Oi. e dar essa constância nele. Deixa eu terminar ali. Eu me lembrei agora de uma coisa interessante. Não sei se tem muita coisa a ver, mas não sei porque me veio na cabeça agora. Ró falou na estante, Rosângela, sobre adoração também significa rendição, não é isso? Se render ao Senhor. Eu assisti há algum tempo atrás esses canais de animais, de vida animal, né? Que passam na televisão. E aí eu vi um documentário sobre os macacos.
principalmente os orangotangos ou chimpanzés. Eles vivem em bandos, né? E eles demoram de escolher o líder deles. Mas a partir do momento que um macaco é definido como líder, toda vez que os outros macacos do bando vai se dirigir a esse macaco, ele se ajoelha e abaixa a cabeça e levanta o braço na direção do macaco líder. Ele só sai dessa posição se o macaco líder encostar na mão dele. Então, é uma total condição de rendição ao líder do bando. E eles só fazem alguma coisa se for meio que autorizado pelo líder, vamos dizer assim. Então, me veio isso na cabeça. Eu acredito que a gente vai fazer uma analogia para a gente desse critério realmente de estar rendido, de fazer o que adorar é fazer o que é a vontade do Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui, mas eu preciso que você me diga o que eu tenho que fazer e eu vou fazer aquilo que você está ordenando. Vou tentar seguir a sua palavra e vou jogar para frente. Mas eu não faço nada sem que esteja com a sua concordância. Né? É isso mesmo. Perfeito, mano. Interessante isso aí. Você vê que a natureza, ela nos dá o exemplo, né? Até um bicho irracional tem essa noção. Tia Ana, fique à vontade. Eu tô com meu dedinho aqui, porque eu aprendi. É porque não dá para ver, a senhora pode falar. Eu quero falar. Aí. Estou com meu dedinho aqui levantado. Falar, né, sobre adoração, principalmente nos dias de hoje. E eu me reporto à palavra de Deus, que está em João 4. Tá baixo sua voz. Me perdoe interromper. Tá com um pouco de ruído também. Tá ouvindo? Agora sim. Eu me reporto, tá ouvindo? A mulher samaritana, quando conversou com Jesus. Então, aquilo ali foi um relacionamento, né? Ela teve o privilégio de conversar com Jesus. Nós temos o privilégio pela fé, porque nós não vemos Jesus, mas pela fé nós cremos que conversamos com Deus. E, como a palavra diz em João 4, ela pergunta a Jesus, né, onde é que deve adorar, como deve adorar, e Jesus diz, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E nesse tempo em que estamos vivendo, nós estamos percebendo quem são os verdadeiros adoradores. E uma reflexão que nós devemos fazer, né? Uma autoanálise, Senhor, se o Senhor estiver que Ele está procurando os verdadeiros adoradores, o Senhor vai me encontrar como verdadeiro adorador? Então, Senhor, sonda-me, né, como Rod disse, endireita o meu caminho, como o próprio Davi, ele falou para Deus, vê se é em mim, Senhor, algum caminho mau, porque a nossa adoração ela tem que ser real, ela tem que ser sincera. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E, infelizmente, muitos que nós percebíamos como adoradores, hoje não se dedicam tanto ao Senhor, se sentem acomodados, ou se sentem amedrontados por esse tempo. E esse não é tempo de medo, de temor, é tempo de seguir mesmo e pregar o Evangelho e demonstrar ser realmente um verdadeiro adorador. Porque a necessidade de evangelização hoje. Eu tive uma experiência essa semana, nós fomos levar Lucas para um embarque em Salvador, né? Viajou, e aí nós levamos os Novos Testamentos. Vocês estão ouvindo? Levamos os Novos Testamentos para distribuir. Mas antes, eu sempre oro, peço a Deus, Senhor, me dê a oportunidade de levar a tua palavra, mas escolha as pessoas, que não seja eu, mas o Senhor a escolher as pessoas. E a primeira pessoa que eu entreguei o Novo Testamento foi a atendente do check-in. Na hora que eu disse a ela assim, eu vou te dar um presente, ela terminou de fazer o check-in de Lucas, eu disse, olha, eu vou deixar um presente para você. E eu apenas mostrei o Novo Testamento. Quando eu mostrei, ela ruborizou completamente e chorou copiosamente. Acreditem, ela chorava e dizia, eu estava precisando demais.
você não sabe o que eu estou passando. E aí começou a falar, e eu fiquei atônita, porque eu não esperava aquela reação. E aí eu orei ali com ela, entreguei, deixei ela, e ela ficou um pouco mais tranquila, mas assim, ela chorava muito e agradecendo muito, muito, muito. E todas as experiências, nós levamos mais de 30 Novos Testamentos. Todas as experiências que nós tivemos foram assim, as pessoas vibrando e querendo e agradecendo pelo Novo Testamento, porque estava precisando daquilo. E um funcionário do aeroporto encontrou Lucas lá dentro no embarque, pediu o número da gente para mandar uma mensagem para a gente, para dizer o quanto ele estava agradecido e passou aquele dia inteiro. Aleluia. No final da... No final da tarde... Glória a Deus! Quê? No final, à noite, né, ele mandou uma mensagem dizendo que ele estava muito grato por ter recebido aquele presente, que a vida dele, ele passou um dia muito bem. Então, assim, a gente precisa pedir a Deus, Senhor, faz de mim um verdadeiro adorador, porque nós somos falhos. Então, Deus, o que é que precisa? Eu quero sair da preguiça, do marasmo, da minha zona de conforto, Deus, porque esse é o momento. E a gente não vai ficar esperando de braços cruzados a pandemia passar, porque ela pode passar e a gente ficar para trás. E aí? Quando a gente for prestar contas a Deus? Que tipo de adorador eu fui? Entende? É isso mesmo. Então, é dizer, Senhor, eu me rendo. A cada dia, dizer, eu me rendo, Senhor. O Senhor conhece as minhas falhas, os meus defeitos, mas eu estou aqui para te adorar. Faz de mim um vaso novo, usa-me da forma que o Senhor quiser, né? Coloca palavras na minha boca, tira o medo, porque Deus nos deu foi um espírito de temor, né? Isso, Deus adia no espírito. E é pedir sim a Deus. Então, a gente não pode desistir, né? E considerar que mesmo ou pensando que somos adoradores, ainda não somos, porque Deus merece o melhor. E o que nós fazemos para Deus, ou o que estamos fazendo para Deus, ainda é o mínimo. Precisamos fazer muito mais. Deus nos abençoe. Amém. Vamos dar seguimento. É buscar conhecê-lo, apresentar-se a ele em obediência, se relacionando diariamente, entregando as primícias em ato sacrificial de prostração. Tem dois exemplos aqui interessantes que eu vou colocar adiante, né? As pessoas esquecem que essa obediência, esse relacionamento diário, que tem que ser diário, né? Porque um carro, ele não vai andar sem gasolina, né? A gasolina hoje está 6 conto. Né? Então, se você deixar de abastecer o carro, o que vai acontecer? Seu carro não vai andar. Então, é igual a nossa vida, né? Como diz em Gálatas lá, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E vence aquele que você mais alimenta, né? Então, nós devemos escolher quem realmente a gente deve alimentar, né? Para ter uma comunhão com Deus, né? Então, nós devemos entregar primícia. Primícia não é o primeiro, não tem nada a ver com o primogênito, tem a ver com aquilo que é de melhor. Nós temos que oferecer ao nosso Deus aquilo que é do melhor que nós temos para Ele, em ato sacrificial de prostração, de adoração, de fato, né? E aí, em Gênesis 4:3, tem a passagem de Caim e Abel, né? A diferença da primícia de Caim e de Abel, né? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, né? Mas a ti cumpre dominá-lo. Às vezes a gente vê muitos cristãos nessa situação de Caim e de Abel, né? Que conhece quem é o Senhor e como deve proceder e não procede bem, não se entrega, esquenta banco, não cumpre aquilo que Jesus ordenou que a gente cumprisse, né? Então, fica uma ideia de adoração e prostração com vários
como é que diz? Fica poroso. Não é algo que se preenche por completo, igual Abel fez, né? Aonde você encontra espaço vazio, lá você encontra bicho escondido, você encontra água acumulada. É igual no concreto. No concreto, para ele ter um alto rendimento, ele tem que ser bem compactado, ele não tem que ter espaço vazio. É igual a nossa fé. Quando a gente não cuida da nossa fé, quando a gente não compacta o Espírito Santo em nós, quando a gente não permite que esse Espírito Santo preencha o nosso corpo, o nosso entendimento, a nossa vida, nós damos brechas ao diabo, às coisas do mundo. Nós deixamos em segundo plano a vontade de Deus, né? Então, você vê o proceder de Abel, totalmente contrário do de Caim, né? Abel procedeu bem e Deus ali o recebeu de uma forma maravilhosa, se agradou na oferta de Abel, né? E Caim, infelizmente, não teve a mesma atitude. E aí tem um outro texto que se encontra em Gênesis também, né? Aqui fala sobre Melquisedeque, que foi o primeiro sumo sacerdote, né? E Jesus veio da linhagem dele, da linhagem de Melquisedeque. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. A gente pode perceber que o dízimo aí não era lei ainda. Então, o dízimo aí foi uma oferta de gratidão ali, de coração. Abrão não tinha, segundo a lei, porque não existia lei, a lei veio por Moisés. Então, Abrão não tinha ali a obrigação de dar o dízimo a Melquisedeque. Foi algo do coração dele. Nós devemos entregar ao Senhor aquilo que está em nosso coração, o melhor que nós temos, né? É o que nós devemos fazer com nossos talentos, né? Aquilo que Deus nos deu desde o ventre de nossa mãe, nós devemos triplicar, duplicar, entregar ao Senhor com amor, com alegria, também com as nossas habilidades, não é só 10% não, que a gente possa entregar ao Senhor de todo o coração, porque isso também é prostração, quando a gente obedece, quando a gente se entrega totalmente ao nosso Deus, né? Então, é um exemplo de Abrão aqui em relação a Melquisedeque, né? Ele abençoou ali Melquisedeque nesse momento, né? Ele contribuiu com Melquisedeque. Eu gostaria até de perguntar ao nosso irmão Edivaldo se ele tem algum outro entendimento dessa passagem ou se é isso mesmo, né? Se procede esse comentário a respeito dessa colocação. Sim, caro Tom, procede sim. Amém. Tá bom? Que aí você tem um contexto justamente em que a lei ainda não estava definida e Abraão faz esse gesto, né, de entrega, e essa entrega é sincera, é entrega, né, de uma oferta que deve servir para um fim específico, né? E é tanto que geralmente as ofertas elas servem para suprir as necessidades imediatas das comunidades ou das igrejas, assim como também do templo, certamente aí no templo também do sacerdote Melquisedeque. Ok? Ok. Graças a Deus. Então, vamos dar seguimento. A verdadeira adoração é resultado da pregação e do ensino. Olha só. Vamos ver onde se encontra em Jó. Jó tem uma passagem muito interessantíssima em resposta ao Senhor, né? Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas, depois para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A situação de Vanessa aí, Vanessa, ó, a resposta sua aí, ó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, através da pregação, ele te ouviu, e através do ensino, nós vamos conseguir
ruminar em nossos corações quem é esse Deus maravilhoso pelo qual nós vamos orar, né? E nesse relacionamento aqui entre Deus e Jó, de fato, ele aprendeu quem é o Senhor, né? Jó passou por várias tribulações, situações, né? Os amigos rejeitaram ele, e nessa caminhada ele teve esse relacionamento com Deus, né? A ponto de realmente não só conhecer pelo ouvir, mas conhecer com os próprios olhos, pelas ações, por passar provações e vencê-la, porque Deus deu a ele a oportunidade de vencer, né? Então, ele conheceu na carne e no espírito, né? O Senhor, né? A ação de Deus na vida dele, da família dele, das pessoas que estavam ali em contato com ele, né? E como essa adoração é importante, né? Quanto essa oração ao Deus, conhecer ao Senhor é importante e transforma a vida das pessoas, assim como transformou a vida de Jó. É ter consciência de servo, designado para o serviço, culto de seu Senhor, apresentando-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Todo-Poderoso, a quem voluntariamente dou a própria vida servindo, isto é, com um amor profundo, que ama com todo o coração, alma, entendimento e forças numa entrega total. Resumindo, é você abrir mão da sua própria vontade e fazer a vontade de Deus, né? É ter consciência de ser servo, colocar Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, e isso se encontra lá em Mateus 4,10. Então, Jesus ordenou, perdão, é isso mesmo, né? Ou seja, não é adorar outras coisas, outros deuses, não, é você primeiro manter a posição firme e conhecer de quem realmente você está servindo, de quem realmente é seu Deus, assim como Jesus fez contra Satanás quando ele foi tentado no deserto, né? Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, essa atitude que nós devemos ter, dizer não quando o nosso trabalho toma o tempo do Senhor, dizer não quando o nosso lazer toma o tempo do Senhor, dizer não quando os nossos próprios interesses tomam o tempo do Senhor, né? Quando os nossos próprios interesses, a nossa vontade nos tira do caminho, nos tira da oportunidade que os outros têm através de nossas vidas conhecer a palavra de Deus, porque nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, né? Para falar desse amor perfeito, para dar testemunho vivo daquilo que mudou em nossas vidas com a chegada de Cristo. E é por isso que em Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É essa consciência de servo que nós devemos ter. Essa consciência de que Deus é o dono de todas as coisas, que nós devemos adorar. E essa consciência que nós devemos ter no momento que nós formos orar para esse Deus maravilhoso. Não só na adoração, no momento da oração que você ali se prostra diante dele, mas em todos os aspectos, não é? Ter essa consciência de que ele é o Deus perfeito, que pode gerir todas as coisas e providenciar tudo, né? Então, nós devemos ter essa consciência, ter esse culto racional diante do nosso Senhor, né? Oi. Oi, filho. Isso aí que você falou, né? E me veio a consciência, e eu queria dividir com os irmãos rapidinho, voltando à questão da oferta de Abraão a Melquisedeque, né? Porque a nossa consciência de que somos adoradores também nos leva à consciência de sermos dizimistas, e entendendo que quando nós fazemos o nosso dízimo, nós estamos fazendo isso conscientes de que aquele sacerdote, de que aquele missionário está cumprindo o seu papel sacerdotal. Eu estou falando isso porque muitas pessoas chega a ser uma atitude tão inconsequente de pessoas se dizendo cristãs, né? Livres no Senhor, né? Os chamados livres no Senhor. Não dou mais o dízimo porque a gente está enchendo os cofres das igrejas sem necessidade, quando a gente deveria estar passando esse dinheiro para diretamente as pessoas mais necessitadas.
Geralmente, quem faz essas declarações não o fazem. Eles falam que os outros deveriam fazer, eles mesmos não fazem, e negligenciam que aquela pessoa que ele dizima está fazendo a obra missionária, né? Porque há uma prestação de contas. Quem dá dízimo está fazendo isso consciente de que o dinheiro vai ser revertido para a obra, seja ela no sentido do serviço, seja ela na manutenção da casa de Deus, seja... Cada um tem consciência de que está dando aquele dinheiro para a manutenção da casa e da obra de Deus. É inconcebível, na minha cabeça, a pessoa desassociar a oração sem dízimo. E outra coisa, Impossível. se não tiver no coração, é melhor não dar. Exatamente. Não dê nada, não. Exato. Não dê. E outra... Porque, gente, é um absurdo, né? A pessoa se diz adoradora e não ofertar, não dizer eu sou agora um adorador e não dar o dízimo, é o mesmo que é um disco arranhado. Devolver, né? É exato. E o nosso Deus, ele nos pede uma coisa mínima. E a gente percebe que isso é sempre o suficiente, tanto para a casa de Deus como para nós. Deus é tão sábio, tão infinitamente maravilhoso, que ele deu a condição, e essa condição funciona. É uma condição que funciona para nós, que ficamos com os 90%, né? E os 10% para a obra. Que independente desses 10%, a gente também tem as nossas ofertas alçadas, que ele coloca no nosso coração, e isso a gente faz voluntariamente, alegremente, porque sabemos o destino do dinheiro. Não é uma coisa que você barganha com Deus. Isso, a pessoa dá o dízimo achando que está barganhando com Deus. Eu vou dar porque Deus vai me devolver alguma coisa. Inclusive, para a gente não se aprofundar muito nesse assunto, pois não. Vai ser um tema que a gente vai trazer também, né? Que fala sobre a mordomia. Lá para frente a gente vai trazer esse tema. A gente vai também fazer um estudo em cima desse tema, né? Porque realmente existe uma dificuldade do crente em entender, né, como é que funciona essa questão. Beleza? Só para a gente não despejar logo tudo hoje e lá depois a gente não ter o que falar. O assunto rende, né? Rende bastante, né? A adoração provém de lábios sinceros e conhecimento em doutrina bíblica, enquanto a falsa adoração provém de lábios falsos e doutrina humana. É aqui mesmo? Então, a gente finaliza aqui o assunto, porém, eu gostaria de finalizar com algumas perguntas, né? A adoração provém de lábios sinceros e conhecimento em doutrina bíblica, enquanto a falsa adoração provém de lábios falsos e doutrinas humanas, né? Quando a gente impede de desenvolver a nossa perspectiva bíblica, isso que acontece, né? A gente acaba medindo as coisas apenas com doutrinas humanas, né, com costumes humanos, e esquecemos de navegar na profundidade que é a perspectiva bíblica, né? A adoração que provém de lábio sincero, que é entregue, que é rendido, que você tem o conceito e a ação do que é adoração, de uma forma simples, clara, direta, em ação, né? Ela, infelizmente, nos nossos dias, ela não tem... Tá difícil a gente achar pessoas sinceras, né? Que adorem ao Senhor de todo o seu coração, em espírito e em verdade, como foi dito por vários de vocês aqui nessa noite. E por isso eu gostaria de deixar alguns questionamentos, né? Se alguém do chat tiver dificuldade, que queira ajuda, conselho, nós estamos aqui abertos, né? A primeira tenho dificuldade em orar? Né? Qual é essa dificuldade, né? O que é que te faz ter a dificuldade? Qual é o seu medo, né? O que é que te impede de orar? Uma outra pergunta que eu queria fazer não consigo orar, pois não sinto que Deus me ouve, né? Ou seja, qual é a dificuldade, o porquê? Você quer entender o porquê disso? Né? Você quer ajuda? Né? Porque muitas... em um dos estudos que a gente fez lá na igreja, né? Eu acho que eu não deveria nem falar isso aqui, mas eu vou falar. Eu vou falar porque pode ser resultado de várias igrejas em nossos tempos, né? Há uns 3 anos, a gente aplicou um questionário
que fazia algumas perguntas deste nível, né? E uma delas foi, Jesus Cristo é real em sua vida? E a gente teve um alto índice na nossa igreja de que, infelizmente, tem pessoas que não, pessoas crentes que estão na igreja que não sentem Jesus real na vida delas, né? Foi uma pesquisa onde não se revelou nomes, né? Foi anônima e, infelizmente, a gente teve esse resultado em um alto grau. Então, está precisando, né, de ajuda, pessoas que possam orientar. Se você tem essa dificuldade, se você não sente que Jesus é real na sua vida, que você possa nos procurar, a gente vai estar de braços abertos, a gente vai ter o prazer de estar te orientando ou encaminhando para uma outra pessoa que tenha mais competência que a gente, né? Sem assistência, você não vai ficar, né? É a nossa função aqui, né? Como servo do Senhor, estar orientando as pessoas, né? Uma outra não consigo achar tempo para oração, minha vida é um turbilhão, né? Tem pessoas que, infelizmente, se ocupa de tal forma que não tem um momento de oração com o Senhor, não tem esse momento de intimidade, né? Se você precisa de ajuda, de organizar o seu tempo, né? De como você pode achar um tempo, nos procure, entre em contato com a gente, né? Sinto que Deus não gosta de mim, né? Tem pessoas que têm essa conclusão, né? Infelizmente, né? Muito disso pode se encontrar na área da psicologia, né? Algum problema de infância, alguma causa que teve depois de grande também pode acontecer, que você tem esse sentimento, né? Por exemplo, pessoas que foram abandonadas por seus pais quando era criança, né? E tem a imagem de Deus como pai, não é Deus Pai. Então tem essa dificuldade de lidar com esse Deus Pai. Por isso que em orfanatos na África nós temos dados de que Deus ele é tratado como Deus Mãe por conta dessa dificuldade de assimilação do pai, porque o maior alto índice de rejeição é de homens e não de mulheres. Então é uma estratégia, né? Deus ele não possui sexo, né? Deus não possui sexo, a gente sabe disso. Então é tranquilamente trabalhar dessa forma, né? Porque é algo que a criança precisa entender, né? A soberania de Deus, né? Mas nos é ensinado na Bíblia e nos nossos costumes de hoje que Deus realmente é Deus Pai, e Ele é Pai, está lá escrito, e é isso e acabou, né? Mas existem estratégias, né, que podem contribuir para que a criança possa superar essa dificuldade. Então, se você precisa de ajuda, nos procure. A Primeira Igreja Batista de Ilhéus terá o maior prazer em te ajudar em suas lutas espirituais. Se você precisar de oração, se você precisa de orientação espiritual, nos procure, não deixe essa oportunidade passar, né? Se você é doméstico da fé, tem essas dificuldades, procure o líder do seu ministério, procure o pastor, procure a secretaria da igreja, né? O telefone fixo da igreja é esse que está aqui, 73-3231-3799, como também eu coloquei à disposição aqui o meu celular, que é o WhatsApp, se você quiser entrar em contato, conversar, se você quiser estar se pronunciando, né, pedindo essa oração, que você possa entrar em contato com a gente, tá? E, para finalizar, eu gostaria que vocês aqui pudessem dar um feedback ou complementar ou fazer perguntas, né? Sintam-se à vontade, vamos estar encerrando, mas está aqui aberto à discussão, tá bom? Gostei muito, obrigado pela oportunidade de todos. A gente cresceu muito nessa noite, eu aprendi muito com vocês, com o testemunho de vocês. Fico muito feliz com o envolvimento e a participação, esse novo molde que foi proposto para nós foi muito positivo. Então, eu agradeço muito a colaboração, a participação de todos e que vocês fiquem à vontade agora para conversar, comentar e depois a gente orar e encerrar. Queria recomendar um filme. Assistam Quarto de Guerra. Assistam Quarto de Guerra. É um filme maravilhoso. Eu não vejo nesse filme, nada que tire, não acrescenta nada, nem tira nada no sentido bíblico dessa busca de oração na palavra de Deus, né? Começa com um discipulado e termina com uma mulher cheia de Deus, buscando a Deus.
de uma forma muito bacana, você se identifica muito. Quem não assistiu, quem assistiu, eu recomendo que hoje assista de novo, para ter assim, um novo olhar, né, sobre o filme. Deus abençoe. Realmente é um filme que fala muito sobre oração, né? E ela conseguiu vencer e restaurar o casamento dela, né? Não vou dar muito spoiler, mas sinta-se à vontade de assistir. Mais alguém? Olha, e o cri, cri, cri. Então, eu queria aproveitar esse momento e dar feliz aniversário ao nosso irmão Pedro Afonso. Ele achou que a gente ia esquecer dele. Ele achou isso mesmo, né? Que Deus te dê muitos anos de vida, muita paz, que você possa crescer espiritualmente e secularmente também. Não sei nem se a palavra está certa, secularmente, né? Mas, enfim, que você receba as bênçãos do nosso Senhor, que você possa continuar sendo essa pessoa dedicada que sempre está nos ajudando aqui, e prepara essa transmissão, né? Queria agradecer muito a vida de vocês, a sua vida, e que você possa sempre ser essa pessoa maravilhosa, viu, Pedro? Valeu, Tom. Obrigadão. Parabéns mais uma vez, viu, Tom? Deus continue te abençoando, usando você no Ministério de Jovens. E traga também mais temas como esse, bem relevantes, né? Que a igreja precisa ouvir, entender, refletir, participar também, né? Que haja sensibilidade da igreja. Deus abençoe. Amém. Inclusive, eu quero deixar aberto aqui aos membros da diretoria e conselheiros que os próximos estudos vocês podem assumir, se vocês quiserem, né? Nós temos ainda mais 4 lições, né? Hoje foi adoração, o próximo vai ser confissão, né? Que é muito bom também, eu já dei uma pincelada, né? E vocês fiquem abertos, fiquem livres, e podem trazer materiais de vocês também, se caso for eu novamente sábado, pode trazer informações, dados, compartilhar, porque o intuito da reunião, que não é só dos jovens, viu, igreja? É para a igreja, esses momentos aqui de live é para a igreja. Vocês sintam à vontade, perguntem, viu? Sintam-se em casa. Vanessa, é com você aí. Participem também do Zoom, né, pô? Porque às vezes fica Isso, só para principalmente do Zoom. É isso aí. Por isso que a gente publica no grupo da igreja, para a igreja também participar do Zoom. Mas a gente vai mudar o molde de apresentação, né? A gente vai apresentar de uma forma mais clara para que o pessoal possa entender que é para todos. Antes de Vanessa, meu amor, te amo. Quer falar alguma coisa? Eu te amo, meu bem. Então, vamos finalizar orando. Teremos muito ainda o que conversar, né, no decorrer dos sábados. Esse assunto de oração ainda não finalizou. Ele é muito extenso também, né? Esses conceitos e esses propósitos de oração, assunto de oração rende muito. E é muito importante falarmos. Então, vamos orar para poder encerrarmos essa transmissão e daremos continuidade nos próximos sábados, se Deus permitir. Esteja orando por esse propósito, né? De colocarmos essa série de estudos pelas nossas vidas também, da juventude, dos nossos conselheiros. E é isso. Irmã Edivaldo, o senhor pode orar para encerrarmos? Posso, sim. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por esse momento em que estivemos reunidos e de uma forma gratificante nós podemos participar desse encontro de irmãos, de amigos, de pessoas que buscam e te adorar. Por isso que nós queremos nos colocar diante de ti, ó Pai, com esse propósito de te servir e de te amar sempre. Que saibamos viver a nossa vida de oração com um coração contrito,
sempre olhando para o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor que tudo pode e tudo faz, para que nós estejamos sempre gozando dos benesses que o Senhor dispõe para nós, seus filhos. Por isso, Senhor, cuida de nós, hoje e sempre. Nos conduz com teu braço forte, com tua mão poderosa, para que possamos em tudo reconhecer, em todos os momentos, reconhecer que o Senhor é Deus e não há outro. Nos conceda, ó Pai, uma noite tranquila, um sono restaurador, possamos, se assim for da tua vontade, amanhã estar disposto a viver esse dia que o Senhor preparou para nós, para o louvor da tua glória. Amém. Ensina-nos hoje e sempre a te amar e a viver somente para ti. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Obrigado.